Bom, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje entrevistando, conversando aqui com o meu caro amigo Dr. Marco de Carvalho. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Obrigado, Tudo bem? tudo bem? Dr. Marco, hoje nós vamos conversar a respeito da lei Henri Borel, aquele garotinho lá do Rio de Janeiro, né, que É verdade. acabou perdendo a vida. Sobre a proteção da criança e do adolescente, né, que foi feita até essa lei é sobre proteção da criança e do adolescente vítimas de violência doméstica e familiar, não é isso? Perfeito, perfeito. Como é que funciona essa lei, doutor? Então, essa lei, como você bem disse, ela veio em razão do falecimento da criança de 4 anos de idade, que foi vítima lá do padrasto e com a conivência da mãe, né? Infelizmente, o pai biológico não percebeu que ele estava sendo maltratado, que ele estava sendo violentado, e ele veio a óbito. Com isso, a sociedade cobrou dos parlamentares uma maior proteção para nossas crianças e os nossos adolescentes. E aí foi editado a Lei 14.344, em 2022. E aí ela veio se chamar de Lei Henri Borel. E por que nós estamos trazendo ela? Porque ela tem uma simetria com a Lei Maria da Penha. Aquelas Envolve família, né? envolve violência doméstica, envolve o agressor, normalmente é o tutor, então, e ela envolve também as medidas protetivas. E essa lei, inclusive, ela corrigiu um fato histórico, porque até então o homem não podia solicitar uma medida protetiva. Mas com essa lei, a criança masculina e o adolescente masculino, eles podem sim requerer uma medida protetiva, até mesmo contra uma pessoa do sexo feminino. Porque Porque as pessoas acham que a violência só vem do lado masculino, né? Que o cara é estuprador, Exatamente. que é isso. E tem o Exatamente. outro lado também, que é muitas vezes até mais perigoso, né? Se você pegar a história dessa lei, se essa lei tivesse vigência, o pai biológico ia poder solicitar uma medida protetiva para afastar a mãe biológica, porque ela estava sendo conivente com a violência que o filho estava sofrendo. Então, ali ela estava sendo, ela tinha uma autoria indireta, uma Sim. autoria imediata. Então, essa lei, nesse ponto, ela foi sábia. Normalmente, ela vem cheio de erros e acertos. Nesse ponto, ela acertou. Ela protegeu realmente a criança ou adolescente. Um dos erros dela, que eu poderia dizer, é que, como na Lei Maria da Penha, ela é muito célere na decretação da medida protetiva. Então, naqueles casos de denunciação caluniosa, Que é um grande problema, né, que doutor? é um grande problema, inclusive nessa lei, fica complicado para o pai ou a pessoa que está sendo afastada do convívio do filho provar que aquilo não se tratava, na verdade, se tratava de uma falsa denúncia. Por quê? O legislador, quando fez a lei, ele sequer preveu um recurso específico para atacar aquela decretação de medida protetiva. Então, o advogado ele tem que se virar. Ele vai com um agravo de instrumento, ele faz apelação, ele faz reclamação criminal, ele faz recurso em sentido estrito, tudo isso para ver se o tribunal local aceita, porque cada tribunal do nosso Brasil tem um entendimento Uhum. pela omissão do legislador, que não previu é, uma medida efetiva de contestação dessas medidas, já que nós temos que trabalhar também com as falsas denúncias. Com toda certeza. E eu já vi casos, inclusive, com relação à questão de falsa denúncia, principalmente nessa questão de abuso de criança. Isso é um fato que ocorreu há muitos anos atrás, numa festa de família. Estava o padrasto e a enteada. E a enteada, menininha, né? Veio que sentar no colo do padrasto. E ele veio, sentou e passou a mão por meio das pernas dela. Certo? Mas um ato. Não teve a malícia. Não tinha nada que nada de ficar, né? Aham. É um ato de segurar simplesmente a criança. A mãe da criança, que era esposa do rapaz, fez um escândalo que o cara estava aproveitando a menina. Eu acho que eles estavam numa confusão.
Ele deu tanta sorte, que as pessoas que estavam ao lado viram que não tinha nada, Entendi. entendeu? Se fosse de um caso de hoje, por exemplo, ou então que alguém não tivesse visto aquela cena, diria que o cara estava abusando da criança, entendeu? Exatamente. Inclusive, ele poderia até ser preso e autuado em flagrante. Com toda certeza. Para ficar um dia na prisão, sair na audiência de custódia e ficar com o processo respondendo sobre aquela suposta acusação, né? O senhor, Hoje em inclusive, dia, tem até um caso, desculpa interromper o senhor tem um caso aí que parece que a criança, o pai está afastado da filha justamente por esse motivo, né, doutor? amigo, nós temos não só um caso, nós temos ali mais ou menos uma dezena de casos nesse sentido. Por vários motivos. Eu diria que o advogado que vai fazer essa defesa, ele tem que procurar entender quais são os reais motivos daquela falsa denúncia. Quem é que ganha e quem é que perde. Normalmente, se a vítima tiver ganhando alguma coisa com aquela condenação, já é um indício de que está ocorrendo uma denunciação caluniosa. Eu cito, por exemplo, um exemplo outro caso hipotético, Sim. Da denúncia de uma criança, a criança do sexo feminino. Foi dormir na casa do padrasto, e aí por algum motivo, ela já era acostumada a dormir lá, mas por algum motivo, em certo dia, ela disse que ele foi dormir com ela e mexeu com ela. Olha. Né? E aí a gente foi analisar processualmente o que estava por trás daquilo, o que acontecia. Ela queria separar ele da mãe biológica para poder juntar com o pai biológico, porque ela estava na razão dela, ela queria a família original. Mas só que ela usou um motivo, né, muito grave para isso. Com toda certeza. E aí, no decorrer do processo, a gente viu que ela era uma criança que mentia. Então, tudo isso aí é indício para a defesa. Tem que tomar muito Que cuidado era em todos acostumada a os lados, mentir. né, doutor? E, por fim, era uma criança que tinha problemas de identidade. Não vou entrar no mérito, mas o processo iniciou ela com o nome do sexo feminino, o processo vai finalizar ela com o nome social masculino. Então, mas resumindo, o cara, ele é meu cliente, nós estamos batalhando para conseguir a absolvição dele. Então, tem esse caso como exemplo, aí tem N casos que a mãe, ou por egoísmo, ou porque quer se dar bem no processo de guarda, ou na vara de família, faz essa denúncia, ou por vingança, por não aceitar o final do relacionamento. O fato é que o pai fica quase 6 meses a 1 ano afastado da filha. Então, essa é a força dessa lei. Eu vou até fazer uma ressalva, porque a intenção da lei foi boa. Eu trabalhei na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, esses casos acontecem, e acontece muito, Hamilton. Acontece muito. E quando isso acontece, o que se tem que fazer, doutor, por exemplo? Se você suspeita de um caso desse, a primeira coisa é você buscar o conselho tutelar. Se for uma coisa flagrante, é chamar a polícia. Agora, se você quer um entendimento do contexto, aí é bom procurar um advogado criminalista, porque ele vai poder te dar uma geral de todo o panorama. O caminho certo. Exatamente. Os prós e os contras e o que deve ser protegido naquele momento, que é o interesse da criança. Sim. Porque muitas vezes o agressor está dentro de casa e o outro cônjuge que deveria proteger aquela criança não faz por algum motivo, como nesse caso aqui da lei Henri Borel, né? Que a mãe, ela, por vários motivos, ela fez vista grossa e deixou o filho nas mãos do agressor. Tem jeito dos pais perceberem esse tipo de coisa? Por exemplo, os pais estão separados e o filho vai para a casa de um, para a casa de outro.
quais os cuidados, que tipo de cuidado, que tipo de visão esses pais, o pai ou a mãe tem que ter quando essa criança retorna da casa dos pais? Pois é, são dois aspectos. Um, quando o pai ou a mãe vai buscar o filho. Então, ele tem que ter a compreensão de como que está aquela criança. Se ela é uma criança alegre, se ela é uma criança triste, se ela, por algum motivo, não quer retornar para casa, e tentar investigar, conversar, brincar, insistir. Os pais têm que insistir para ver se o ambiente familiar que ela estava inserida está fazendo bem para ela. E, do outro lado, quando a criança retorna, também é papel de quem está recebendo a criança saber se o passeio que ela fez foi legal, se ela gostou, se ela quer repetir, porque normalmente quando a criança ela está sendo violentada, ela não quer repetir, só que ela não fala. Ela fica uma criança triste, introvertida, mas o que ela fala? Não, pai, eu não quero voltar para casa da mamãe. Não, mamãe, eu não quero voltar, não quero sair hoje com o papai. Então, já está aí um indício forte. E, fora isso, procurar conversar com os professores da criança, porque eles também têm um contato muito grande com essas crianças. Então, E aí, muitas vezes, ainda tem o problema do outro cônjuge, né? Você separou, se está com outra pessoa e essa pessoa não gosta da criança, maltrata a criança, né? Exatamente. Exatamente. Outra questão interessante nessa lei é que como na Lei Maria da Penha não tem nenhum benefício de pagamento de cesta básica, transação penal, suspensão condicional do processo, aplicação dos benefícios da Lei 9.099, assim é nessa lei. O legislador também visou endurecer o tratamento com os supostos agressores. Então, uma vez iniciado o processo, ele vai até o final. Se tiver sentença, a sentença vai ter que ser cumprida, sem nenhum benefício legal dentro daquela quantidade de pena. Às vezes o cara pega uma pena de 2 a 3 anos, aí já vai querer converter em prestação de serviço à comunidade. Não pode. A lei vai vedar essa Tem que seguir o processo inteiro. Exatamente. É complicado. Exatamente. Tem umas coisas que tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente questão criança. A criança é um ser tão frágil, porque vem, né? É uma bola de barro em formação, né? Que a gente vai moldando conforme a vida, os pais vão moldando, e tanta coisa pode acontecer no meio desse caminho que pode prejudicar o futuro dessa criança lá na frente. Né? Exatamente. Outro alerta que eu queria fazer, como a gente fez lá na Lei Maria da Penha, aqui é a mesma coisa. Se a polícia ficar se ocupando com falsas denúncias de proteger uma criança que, em tese, não carece de proteção, outra que está ali em risco verdadeiro de morte, ela vai ficar desprotegida, porque a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E outra coisa também que deveria acontecer, que também não acontece, assim como na Lei Maria da Penha, é uma punição nos casos de denunciação caluniosa. Tem a lei que prevê, está lá o artigo, acho que é o 342, eu não me lembro mais do Código Penal, que tem lá, denunciação caluniosa, pena de tanto a tanto. Mas o Ministério Público, ele meio que não faz acusação. É somente naqueles casos flagrantes é que o Ministério Público age e a polícia age. Mas ali, se for uma denunciação e a mulher estava só por vingança, querendo só judiar do cônjuge, normalmente não acontece a acusação pela denunciação caluniosa. Então, mas se mentir em juízo, o sujeito não vai preso? Falso testemunho. Falso testemunho, Vale. né? Não deveria fazer valer essa lei, por exemplo, do falso testemunho. Isso, mas o do falso testemunho é uma lei até branda. A denunciação caluniosa, ela foi feita exatamente para isso. Denunciar caluniosamente ao, de fato, criminoso que sabe que não ocorreu. Entendi. Então, o crime é esse aqui. Não tem jeitinho. Não tem pra onde não tem pra onde correr. Mas por ser uma lei com a pena
média, ela não é pequena, não é grande, mas ela é média. Só que eu sei, com 6 anos, pelo menos, doutor? Acho que é de 2, começa com 2 e vai até 6. A peninha é boa para o sujeito aprender a não fazer bobagem. Talvez deveria a sociedade tinha que cobrar um pouco mais até para inibir um Com pouco toda dessas certeza. denunciações caluniosas. Com toda certeza. É o que eu falo sempre. O povo tem muito direito e pouco dever. Entendeu? Verdade. A lei do Brasil, depois da nossa Constituição, que eu ainda comento muito isso aqui, a nossa Constituição de 88, você só vê direito, direito, direito. Esquecendo dos deveres. Ah, mas está implícito. Mas as pessoas não sabem nem o que é implícito. Entendeu? Tem que estar lá declarado. Olha, Está implícito o direito, agora o dever tem que estar expresso, né? Exatamente. Não, o dever também está implícito. Exatamente. Está implícito. Então, só que ninguém quer enxergar, só ninguém. quer enxergar o direito. Os direitos. Então, bota lá, ó, você tem direito a isso. Mas mas para você ter direito a isso, você tem o dever de fazer isso. Verdade. Entendeu? Porque senão vira o que está aí, ó, essa confusão toda. O povo fazendo do jeito que quer, da hora que quer. Verdade. Muito complicado. O que o senhor tem a acrescentar aqui para a gente ainda mais hoje? Eu teria um caso bem real, mas eu acho que eu vou me abster de falar dele, Tá. porque ele está muito sensível. É complicado. Tem que esperar ele esfriar um pouco. Quando esfriar, aí eu prometo que eu venho aqui para contar ele com detalhes. Mas eu já vou dar uma palhinha. Você veja bem, o cliente ele já vai fazer quase 8 meses que não vê a filha. Aí, por algum motivo, a filha ficou doente. E aí, aquela pessoa que pediu a medida protetiva correu e ligou para quem? Ligou para o pai. O pai da criança, ó, sua filha está internada. E aí, fizemos uma correria que você não tem noção, correria jurídica, para tentar flexibilizar essa medida protetiva para o cara voltar a exercer o direito pleno de ser pai. Né? Então, para você ver a que ponto que nós chegamos nessa lei. Porque a lei ela deveria prever também as situações excepcionalíssimas. Sim. E não prever. Aí joga na mão do advogado, o advogado corre atrás. O que eu falei para ele? Eu, como pai, eu iria socorrer meu filho. Ah, mas você pode ser preso, não tem problema. Aí você vai sopesar qual interesse é mais prioritário. Sim, com toda certeza. Ou a saúde do seu filho, ou o risco de ser preso. Eu prefiro a saúde do meu filho. Exatamente. E aí ele tomou as medidas e a gente ficou com a luz amarela em casa. Graças a Deus até agora está tudo certo, mas depois eu detalho esse caso. Não, bacana, doutor. Tá bom? Muito bacana. Gente, o doutor Marco aqui é especialista da Lei Maria da Penha, um excelente criminalista. Deixem nas nossas redes sociais, nas redes sociais dele, deixem perguntas. O doutor Marco está aberto a responder o que vocês precisarem, tá? Essa questão de denunciação caluniosa dentro da Maria da Penha, dentro da lei do Henri Borel aqui, é um negócio muito sério, né, doutor? Muito sério. Pode estragar com a vida de uma pessoa por causa de bobagem, por causa de vingancinha, né? Exatamente. Por causa de vingancinha, você vai separar ali o convívio paterno. Não tem coisa mais importante do que o convívio Com toda de um certeza. filho com o pai. Se você afasta isso por 6 meses, esses 6 meses, ele é exponencial. Sim. Porque a criança está em desenvolvimento. Então, é uns 6 meses que acaba transformando 2 anos. Para mim, viraria 6 anos. Uma vida, né? Exatamente. É uma vida que você não recupera mais. Exatamente. Então, é importante as pessoas terem consciência de que tem que denunciar? Tem que denunciar. Mas jamais fazer uma denúncia caluniosa. Deduzir o crime de verdade. Você está vendo, olha, realmente está havendo um crime ali, tem indícios realmente de ser um crime. Aí tudo bem. Agora, porque eu imagino que aconteça tal coisa, gente, que isso? Você tá acabando com a vida da pessoa. E está com suspeita, para isso que tem um conselho tutelar. Exatamente. O conselho tutelar, ele age administrativamente, ele intima o pai, intima a mãe, e aí ele vai sondar aquela denúncia que chegou para ele. Sem nenhuma medida enérgica.
Agora, lógico, se ele confirmar aquela situação, ele é o primeiro a ir para a delegacia, o conselho tutelar. Ele vai direto para a delegacia. Mas muitas vezes ele vê que ele é uma questão familiar, é uma questão social, que não precisa da intervenção da polícia naquela situação. Sim. Por isso que é bom, se tiver alguma suspeita que não seja grave, procure o conselho tutelar. O conselho tutelar ele tem como averiguar a veracidade ou não de suposta agressão física ou sexual. Bacana. Doutor, deixe os seus contatos, por favor. Isso. Quem tiver alguma dúvida dentro do que nós falamos, inclusive dentro da Lei Maria da Penha, dentro do contexto de violência doméstica, envolvendo mulheres, crianças, adolescentes, me chama pelo Instagram, Marco Roberto de Carvalho, Marco Roberto de Carvalho, _ nos espaços, e pode me mandar mensagem que eu responderei o mais rápido possível. Muito bacana, doutor. Sempre bom recebê-lo aqui. Joia, Milton. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais essa presença. Ok, obrigado.